Meus amigos, chegou a hora. Nossa, cara, eu acho que eu fico a temporada inteira pensando playoffs, cara. Porque é pra isso que os times lutam, né, velho? Pra chegar na pós-temporada, ter uma chance de ir pro Super Bowl. E isso começa agora. Você tá vendo esse vídeo no dia 8 de janeiro, sexta-feira, dias 9 e 10 de janeiro. Tem jogos de pós-temporada, 3 jogos por dia, 3 no sábado, 3 no domingo, porque esse ano, diferente dos anos anteriores, os playoffs estão diferentes. Gretão, roda a vinheta que a gente vai falar sobre os playoffs, sobre cada um dos confrontos, como, onde assistir e tudo que você precisa saber para esse super fim de semana de NFL. Vai! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Estou aqui cumprindo a minha promessa, camisa do Josh Allen em todos os vídeos de janeiro, porque eu falei que se os Patriots não ganhassem a divisão, eu ia fazer isso. E acabou sendo bem legal, porque o Josh Allen é realmente um dos jogadores mais incríveis que tivemos na temporada, de longe a maior evolução de um quarterback de 2019 para 2020, isso é bem bacana. E eu vou começar falando dos Bills contra os Colts, mas antes eu só queria explicar isso, né? O pessoal que tá acompanhando a NFL pela primeira vez esse ano, é só entender um sistema. Quem tá acompanhando há alguns anos já, pode estar um pouco perdido. A NFL aprovou esse novo modo de pós-conferência, de pós-temporada, perdão, que é: o melhor time de cada conferência é o único que descansa. No caso da AFC, os Chiefs; no caso da NFC, os Packers. Todos os outros todos os outros da conferência que passaram para pós-temporada se enfrentam durante o fim de semana de Wild Card, o que significa que são 6 times por divisão no Wild Card, por conferência no Wild Card, perdão. Então o que acontece? Teremos 3 jogos de Wild Card no sábado, 3 jogos de Wild Card no domingo, 3 no dia 9 e 3 no dia 10, né? Os 3 jogos, nos 2 dias, eles vão seguir o mesmo horário, que é 3 horas da tarde, 6h40 da tarde e 10h15 da noite. Tudo isso horário de Brasília. Sei que tem muita gente que me acompanha de Portugal, já fico triste porque geralmente os jogos à noite são mega tardes pra vocês, meus amigos, mas tudo bem. Então é o seguinte: lá na frente, lá na próxima semana, quando Chiefs e Packers forem jogar, os Chiefs e os Packers vão enfrentar o pior vencedor desses confrontos. Quem define pior e melhor é como eles foram pra pós-temporada. Então, é isso que eu venho falando pra vocês, todos os vídeos de resumo da rodada de seed, né? Então, os Chiefs e os Packers são os classificados primeiro seed em cada um, os melhores ali. O segundo seed na NFC são os Saints, na AFC são os Bills. O terceiro na AFC são os Steelers, na NFC são os Seahawks. Os quartos na AFC são os Titans, na NFC são o Washington. Os quintos na NFC, Buccaneers, na AFC, Ravens. Sexto, Browns na AFC e Rams na NFC. E o sétimo e último, ou seja, os 2 piores times dos playoffs, Colts na AFC e Bears na NFC. O que significa nessa colocação, o pior que ganhar enfrenta Chiefs e Packers. E aí os outros 2 vão se enfrentar na semana que vem. Ou seja, 6 jogos nesse fim de semana, 4 jogos na semana que vem, 2 jogos nas finais de conferência e aí Super Bowl, porque não tem Pro Bowl. Mesmo assim, vai ter uma semana lá na frente, que seria a semana do Pro Bowl, que não vai ter jogo. O Super Bowl é apenas no dia 7 de fevereiro, tá bom? Chega de enrolar, isso é mais pro pessoal que não tava entendendo muito bem o sistema de playoffs. Vamos falar sobre cada jogo então, porque eu não quero que esse vídeo fique infinito. Primeiro jogo, às 3h05 da tarde, horário de Brasília, no sábado 9 de janeiro, em Bills, no Bills Stadium, Nova York, é Colts e Bills. Os Colts são o 7º seed, os Bills são o 2º seed. É o jogo aí com teoricamente a maior discrepância, mas a gente vai ver que não é bem assim. Primeira aparição dos Bills em playoff em casa desde 1996, os Bills encerraram a temporada 13-3 enfrentando os Colts 11-5. Os Colts com uma baita defesa, um ataque não tão explosivo assim, apesar de ter o Jonathan Taylor, ter o Hines, corredores maravilhosos. O jogo passado dos Colts aí bem mais tímido. Philip Rivers teve bons jogos, teve jogos ruins, e na média aí eu acho que não vai ser suficiente para enfrentar os Bills, que na minha opinião são um dos melhores times da NFL agora. Eu não duvido que ganharia de um Packers e
de um Chiefs. Os Bills estão realmente jogando demais. Josh Allen na corrida de MVP, duvido que ele ganhe, mas tá na corrida atrás ali de Aaron Rodgers, atrás de Patrick Mahomes, atrás até de Derrick Henry, mas o Josh Allen tem feito uma temporada maravilhosa. Stephon Diggs talvez o melhor wide receiver do ano, da temporada do ano, já estamos em outro ano. E a defesa também é boa. Tem Tre'Davious White, tem jogadores muito interessantes, então eu realmente acho que aí a maior probabilidade de vitória para os Bills, vamos ver. Começa com o jogo da AFC, o próximo é NFC, às 6h40 da tarde, horário de Brasília, um duelo de divisão entre Los Angeles Rams, a seed número 6, contra os Seahawks, a seed número 3, no Lumen Field em Seattle, estádio de Seattle, e isso vai ser muito bacana. Por quê? Porque esses dois times já se enfrentaram 2 vezes na temporada. Os dois confrontos tiveram poucos pontos, uma vitória para cada um. E vai ser interessante esse jogo, cara. Eu acho que os Rams têm peças importantes na defesa. É um time que cedeu 18,5 pontos por jogo nessa temporada, que é o melhor número da liga. Os Seahawks melhoraram muito a sua defesa da metade da temporada pra cá. O Jamal Adams deixa essa defesa muito melhor, apesar de ter tido uns jogos ali que eu acho bem questionáveis. É um cara interessante. E pra mim o fiel da balança aí é quarterback. A gente não sabe se vai ser o Jared Goff. Provavelmente vai, mas pode ser que seja o John Wolford, o quarterback. E, puta, a torcida do Goff aí vai ficar brava comigo. Mas eu nem acho que isso muda tanto, porque o sistema do Sean McVay encaixa qualquer bom quarterback ali. Um quarterback preciso, inteligente, que é o caso do Jared Goff, né? Aí, pra mim, o que pesa pro Seahawks é que tem o Russell Wilson. Se chegar num ponto de decidir, de precisar levar uma campanha de 1 minuto ali por 60, 70 jardas com um chute, ou precisar fazer um touchdown, eu confio muito mais no Seahawks e é por isso que eu acho que a vitória vai pra eles. E esse sábado encerra com mais um duelo da NFC, que é o duelo entre o seed número 5 Buccaneers contra o seed número 4 Football Team. Washington terminou a temporada 7-9, enquanto os Buccaneers 11-5, mas isso no chaveamento da NFL não importa, porque o Washington ganhou a divisão, enquanto os Bucks não ganharam a divisão, ficaram em segundo lugar atrás dos Saints. Por isso, os Buccaneers viajam até o FedEx Field para enfrentar o Washington no estádio deles às 10h15 da noite. Tampa Bay com a sua primeira aparição em playoff desde 2007. Os Redskins, é porque a divisão inteira foi uma bizarrice gigante, né? Mas agora que é o Washington Football Team, eles aparecem nos playoffs. Sinceramente, nada indica a vitória de Washington. Mas é quando isso acontece que as coisas podem ficar divertidas, porque quando um time é tão favorito, mas tão favorito que o outro é quase meio nada, é quando esse time não tem nada a perder e eles podem fazer o jogo da vida deles. Tem uma história bonita aí que é a do Alex Smith, capa dos resumos da rodada 3 vezes nessa temporada, mais do que qualquer outro jogador, e que tem uma história maravilhosa de quase ter morrido e tá na NFL e agora tá nos playoffs. Ele ainda tem sido poupado nos treinos, é claro que a maior chance é de ele jogar, mas seria interessante. Washington tem nomes interessantes na defesa, como Chase Young, o provável calouro defensivo do ano, mas mesmo assim tudo indica a vitória dos Buccaneers. Se o Tom Brady quiser passar a bola, tem recebedores maravilhosos que estão voando. Se quiser correr, tem corredores maravilhosos, uma linha ofensiva sólida. A única chance seria a famosa pressão no Tom Brady, que se não acontecer o jogo praticamente acabou, e a defesa dos Buccaneers ainda é uma defesa interessante. Então é tudo muito difícil, mas a gente assiste a NFL justamente pela imprevisibilidade. Ainda assim acredito em vitória dos Buccaneers, que se ganharem, enfrentam os Packers, a menos que Rams e Colts ganhem. Então, se acontecer o que eu tô falando aqui, que é Bills e Seahawks ganhar, e os Bucks ganharem, é Bucks e Packers na próxima semana. Domingo tem alguns excelentes jogos aí. Como tivemos um AFC e 2 NFC no sábado, inverte no domingo, né? Começa com AFC, depois NFC, depois AFC. Às 3h05 da tarde, horário de Brasília, do domingo 10 de janeiro, os Ravens visitam os Titans no Nissan Stadium em Nashville para enfrentar. Os Ravens são a seed número 5, enquanto os Titans são a seed número 4. Isso indica uma paridade ali, mas na prática também, esse talvez seja o jogo mais competitivo aí e tem tudo pra ser muito bacana. Olha que interessante, cara, quando Ravens e Titans se enfrentam na pós-temporada, o time de fora ganhou 4 vezes
e perdeu nenhuma. Olha que interessante, né, cara? O time visitante geralmente ganha. Eu acho que essa promessa, essa sequência se encerra. Os Ravens têm um baita time, os dois times 11-5, tudo dá uma paridade legal, né? Os Ravens têm o Lamar Jackson, o MVP da temporada passada, mas os Titans têm o Ryan Tannehill e o Derrick Henry, que tinha tudo pra ser o MVP se os MVPs geralmente não fossem dados para quarterbacks, né? O Derrick Henry teve uma temporada para mais de 2.000 jardas, pela segunda vez seguida liderando em touchdowns corridos, em corridas, em basicamente tudo que um running back pode fazer, então realmente é impressionante. Os Titans jogam em casa e tem a história. No ano passado, Ravens e Titans se enfrentaram, todo mundo achava que seria tranquilo pros Ravens, e não foi, vitória dos Titans. Eu realmente acho que esse jogo vai ser parelho, eu acho que esse jogo vai ser divertido, o Lamar Jackson é competitivo e ele vai vir pronto pra se vingar, apesar do John Harbaugh falar que não tem essa, é normal, né? Mas se fosse apostar uma grana, eu iria em Titans, cara. Eu acho que Tennessee teve seus momentos ruins na temporada, mas tem sido um time muito sólido. Queimei minha língua, não esperava que eles fossem ser um time tão sólido assim. Eu inclusive vou fazer um vídeo falando sobre cada um dos times, como eles foram na temporada. E eu realmente não imaginava que os Titans fossem se manter assim. Ganharam a divisão pela primeira vez desde 2007 e agora estão na corrida pelos playoffs, né? Tem aí o duelo entre John Harbaugh contra Mike Vrabel. Eu acho o Mike Vrabel um excelente técnico. Eu acho que dá Tennessee, mas vai ser um jogaço, cara. 6h40 da tarde, Bears contra Saints. E esse jogo tem um duelo mais desfavorável nas casas de apostas até do que Buccaneers e Washington. Os Saints acho que lideram esse jogo por 9 pontos, é uma coisa absurda. E tudo indica isso, na verdade, né? Os Saints são a seed número 2, os Bears são a seed número 7. Os Saints terminaram a temporada 12-4, sendo que o Drew Brees teve lesão durante a temporada, o que mostra o quanto o Sean Payton é um cara esperto. Os Bears terminaram 8-8, quase não passaram para pós-temporada. O jogo é no estádio dos Saints, enquanto os Bears vão ter que visitar o Mercedes-Benz Superdome, o Drew Brees vai estar jogando em casa tranquilo. Chicago tem um histórico péssimo contra os Saints, 6 derrotas seguidas contra New Orleans, sendo a última vitória que eles tiveram em 2008. Mas é como eu disse, como Washington e Buccaneers, né, cara? É quando é assim que as coisas podem ficar divertidas. Será que o Mitchell Trubisky vai dar um pouco de trabalho? Será que eles vão conseguir correr bem com a bola? Será que a defesa dos Bears vai conseguir dar um pouco de trabalho pro Drew Brees? Eu duvido um pouco. Aparentemente essa é a última temporada do Drew Brees e eu não duvidaria que ele desse a vida inteira nesses playoffs e tem tudo pra ser muito interessante. Por fim, o último jogo desse fim de semana inacreditável de Wild Card é Browns e Steelers. Mais um duelo de divisão e tem tudo pra ser o melhor jogo da semana, cara. Porque são dois times com muito coração, tá ligado? O Baker Mayfield é competitivo pra caramba, o Big Ben é competitivo pra caramba, falou que ia ganhar mais de um Super Bowl ainda na sua carreira e tudo mais. O Big Ben, na sua carreira contra Cleveland, tem 23 vitórias, duas derrotas e um empate. É uma estatística bizarra. Os Steelers terminaram a temporada 12-4, estavam invictos até a semana 11, o que é triste, mostra muitos problemas. Os Steelers têm problemas com o jogo corrido, os Steelers têm problemas na defesa, mas no duelo que teve contra os Browns, tendo o Big Ben e tendo os titulares, foi uma lavada absurda, se eu não me engano 38-9, e aí nessa última semana teve Browns e Steelers, que os Browns, mesmo jogando contra os reservas dos Steelers, em grande parte, o Big Ben não tava, o TJ Watt não tava e tudo mais, sofreu mesmo assim, e ganharam, 24-22, é isso que importa. Mas eu acho que tem uma questão emocional muito grande aí. Os Browns seed 6 vão no estádio dos Steelers, o Heinz Field. Geralmente o Baker não vai bem no estádio dos Steelers, mas é pós-temporada, a primeira dos Browns em muitos e muitos anos. Os Browns terminaram 11-5, podiam até ter terminado a temporada ganhando a divisão se não fosse a derrota bizarra para os Jets. Eu acho que tem tudo para ser um jogo bacana, mas eu acho que dá Steelers. E se os meus palpites estiverem corretos na NFC, o pior time que ganharia seria os Titans. Então seria Titans e Chiefs na próxima semana, tá? E aí se enfrentariam, se eu tiver certo, Saints e Steelers, que seria muito bacana, seria um baita jogaço, um baita jogo icônico também.
Tá bom? Eu acho que é isso, o vídeo ficou mais longo do que eu queria, peço desculpas. Vai ter muito vídeo bacana durante janeiro no Golim Esportes, então se inscreva. O projeto Golim 100 mil inscritos continua, vai ser muito difícil, mas ele continua. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e vai lá no Instagram que tá tendo sorteio muito bacana, tá bom? Grande abraço, meus amigos, dê um like, se inscrevam nas redes sociais, um grande abraço, foi!